Obrigado. Bom, boa tarde. Eu tenho um enorme prazer em estar aqui a contribuir para a apresentação deste livro do Gonçalo Tavares. Não só pela admiração que eu tenho pela obra do Gonçalo Tavares, mas também pela estranheza do objeto que é este livro, e provavelmente vou falar de uma série de questões que me tocaram, que são muito vizinhas àquelas que tocaram também o António Ferreira. A estranheza do objeto que o livro parte desta colaboração com os especialistas, que são um grupo de artistas-arquitetos, arquitetos-artistas, não sei o que é que ponha primeiro nesta equação, que eu também tenho vindo a acompanhar o percurso, sempre com renovado interesse, e já tivemos a oportunidade de colaborar em algumas circunstâncias. Então, começando pelo princípio, começo exatamente pelo mesmo ponto por onde começou o António Ferreira, que é: este livro é um atlas. É um atlas que fazer um atlas hoje é uma tarefa que é simultaneamente uma tarefa à partida impossível e que é uma tarefa inatual. Ela é impossível porque o atlas, no sentido de grande guião do mundo, que se desenvolve em planos diversos e que se vem a articular criando um sentido, não é hoje possível, ou não parece ser possível, senão como ironia. Em segundo lugar, é inatual, porque um atlas, e buscando exatamente o exemplo que o António Guerreiro deu, do Atlas de Warburg, que é provavelmente aquele que nos vem à memória hoje de uma forma mais omnipresente, só é possível como um cruzamento de caminhos de pathos. E o pathos é o veículo do medo, é o veículo do sofrimento, e é o veículo da doença, e é também o veículo da paixão, e provavelmente estas são aquelas categorias de que nós hoje fugimos de uma forma quase inescapável. Mas também porque um atlas só pode ser tomado como um campo aberto de possibilidades. Os dois exemplos que o António Guerreiro referiu foram o Atlas Mnemosyne de Aby Warburg e o Atlas de Gerhard Richter. São provavelmente dois exemplos maiores que nós temos na contemporaneidade da arte, seja na versão historiográfica, seja na versão da prática artística. São dois enormes campos de possibilidades feitos a partir de módulos que conhecem múltiplas formas de organização e múltiplas entradas. De facto, este Atlas do Gonçalo Tavares, ele tem uma forma de organização, que é de livro, e somos nós que temos que providenciar as múltiplas entradas que ele nos pede, podendo ser consultado, lido ou utilizado de maneiras muito, muito diversas. De qualquer maneira, ainda dentro do problema da inatualidade, vale a pena lembrar que o Atlas de Aby Warburg, a primeira prancha, a prancha número 1 do Atlas do Aby Warburg, pelo menos na versão que foi estabilizada pelo Martin Warnke, é uma prancha que começa com duas imagens divinatórias. De facto, são imagens de um modelo, de um fígado de carneiro a ser utilizado em processos divinatórios. São imagens de objetos muito antigos e que atravessaram civilizações, e neste começo da modernidade que propunha Warburg a propósito do caminho divinatório, espreita um lugar onde o moderno persiste
em não se querer apagar, mas ao mesmo tempo, a sede de futuro que o moderno tem, ao mesmo tempo ela está mergulhada numa questão que atravessa todo o moderno, que atravessa todo o modernismo, e que eu acho que é a questão que nós continuamos a viver de alguma maneira, que é o confronto desta sede de futuro com uma procura permanente de anterioridade. A procura permanente do que está antes do logos, do que está antes da linguagem, do que está antes da estética, do que está antes do eu, do que está antes da razão. E este mergulho na anterioridade, que é aquele mergulho na anterioridade que nós encontramos na paixão pelo primitivismo do Picasso, ou de Matisse, ou que nós encontramos no fascínio pelo primitivo de Franz Boas, esse tipo de paixão pelo que está antes é, de alguma maneira, um caminho de entrada, ou pelo menos foi um dos caminhos de entrada, que a mim me seduziram na maneira como o Gonçalo M. Tavares também organiza o seu Atlas, procurando sempre aquilo que é uma experiência que está antes da possibilidade do seu pensamento, e o seu pensamento deve sempre encontrar um lugar que é anterior, embora não originário, mas um lugar que é anterior. E exatamente nessa procura de uma anterioridade do pensamento, da linguagem, uma anterioridade da carne, é nessa anterioridade que eu reconheci também, neste livro, claramente um trabalho filosófico, e um trabalho filosófico com uma espessura, uma intensidade e uma envergadura como raramente tenho contactado na produção contemporânea. E, portanto, este Atlas é um Atlas filosófico do mundo no sentido mais primeiro do termo. Ele é tomado pela ideia de inatualidade, pela ideia de anterioridade e, ao mesmo tempo, matizado com essa sede de futuro, que é a tentativa de compreensão de qual é o processo de pensamento e de legibilidade. A história da arte do século XX também está cheia de processos assim. Eu lembro-me sempre de um exemplo, que é um exemplo que eu acho fascinante, do Vladimir Tatlin, que em 1932 inventou uma máquina para voar. É uma história paradoxal, porque em 1932 já havia viagens aéreas transatlânticas, não é? E, portanto, alguém estar a inventar uma máquina para voar como objeto artístico em 1932 era uma espécie de, ao mesmo tempo, trabalho de uma enorme sofisticação técnica, porque tecnicamente partia de um trabalho de enorme cuidado técnico na possibilidade de construir essas asas que se adaptavam ao corpo, mas ao mesmo tempo era completamente inatual. E é esse tipo de procedimento que eu encontro precisamente neste livro do Gonçalo M. Tavares. Alguma coisa que é de uma enorme sofisticação para tentar encontrar um caminho que nós percorremos. E esse caminho, reencontrar esse percurso, é uma possibilidade permanentemente refeita neste livro. Sendo um atlas, no entanto, ele é-nos dito imediatamente que ele é um atlas do corpo, e é por aqui, digamos, na articulação que eu fui seguindo do livro, que aqui comecei, a partir desta relação que ele estabelece com o método, sendo o método muito facilmente verbalizável numa primeira instância. O método de Gonçalo M. Tavares neste livro é um método que parte do individual, do irrepetível e do fragmentar. É assim que ele o define, e é a partir desta ideia absolutamente idiosincrática de método que o livro é construído. E nesse sentido, sendo um método totalmente idiosincrático, fragmentar e individual, ele tem uma capacidade metamórfica que é a de se adaptar ao nosso guião de leitura e de abordagem do próprio livro. Para localizar, para esta ideia fragmentar, acaba de método, acaba por localizar um centro para esse fragmento, e o centro para esse fragmento é a metáfora como processo. E, portanto, todo o livro, ele segue, como dizia o António Guerreiro,
ele segue uma metodologia fragmentar-metafórica que é, simultaneamente, um método cognitivo, mas é também uma possibilidade estética. E não há qualquer diferença na maneira como o livro é construído entre esse entendimento da metáfora como possibilidade cognitiva, como método cognitivo, e como possibilidade estética, de alguma maneira situando-se na continuação dos estudos de Max Black, ou dos estudos de George Lakoff, ou de Johnson, que são os construtores, precisamente, dessa metaforologia de que falava o António Guerreiro, dessa abordagem da metáfora como o processo, o nosso processo de conhecimento. Em qualquer destes autores, esse processo de conhecimento metafórico é produzido sempre a partir do corpo e da maneira como o corpo se relaciona com o espaço. Ou seja, nós percebemos o espaço e aprendemos a espacialidade a partir de uma metaforização do nosso corpo. O espaço não tem nem cima, nem baixo, não tem esquerda nem direita, não tem frente nem costas, nós é que temos. E aplicamos estas categorias da nossa corporalidade à maneira como nós segregamos o espaço. No entanto, esta possibilidade metafórica é colocada pelo Gonçalo M. Tavares, é incubada numa espécie de teoria selvagem da conectividade. Eu chamo de teoria selvagem da conectividade porque ela é indomesticável. Isto é, o livro permanentemente estabelece conexões, e estabelece conexões que são estabelecidas a partir de analogias, mas também a partir de diferenças ou de situações que são inconciliáveis. E é esta visão de uma teoria que acaba por não ser, é uma teoria que pretende ser não normativa, nem hierárquica da relação com o mundo e do entendimento que podemos produzir em relação ao mundo, e exatamente por isso é que há uma zona importante do livro onde é feita uma crítica que é uma crítica ao axiológico-normativo, ou à forma como a norma é o resultado de uma normativização axiológica que conduziria sempre a uma hierarquia relacional, e isso é um objeto de permanente crítica neste volume. Esta crítica ao axiológico normativo acaba por se verter na tentativa de entendimento, que é interessantíssima, da relação entre um ponto de vista moral e um ponto de vista mecânico. O que vai situar daí para diante, e é uma lógica que se vai seguindo e repetindo de várias formas no livro, da relação entre a organicidade do corpo, a sua mecanicidade, a organicidade do mundo e a sua mecanicidade, ou depois seguindo a relação entre o que existe de orgânico no corpo e o que existe de orgânico na linguagem, o que existe de racional no corpo e o que existe de racional na linguagem. A certa altura, há uma afirmação nesta relação entre o mecânico do corpo e a coletividade e o coletivo que se joga na cidade, em que o Gonçalo escreve: sozinho tenho um corpo, na cidade tenho palavras ou linguagem. É curioso porque esta afirmação, que é uma afirmação muito central na forma como eu li o livro, ela acaba por ter um espelho de si mesma, que é o poder dizer, porque é isso que é afirmado posteriormente, embora não seja verbalizado, é reformular esta situação numa forma que podia ser: sozinho sou um corpo e às vezes vários. Na cidade continuo a ser um corpo que se reconfigura na linguagem. E todo o livro me parece que é sobre essa reconfiguração do corpo na linguagem e do espaço que o corpo instaura a partir da possibilidade de produção da linguagem. E é a partir desta reconfiguração linguística
do corpo e da sua relação com o espaço, que é introduzida uma outra dualidade, que é a dualidade entre perigo e desejo, como dois polos que se vão articulando e a partir dos quais é realizado todo um pensamento, que é um pensamento topológico, ou um pensamento topográfico, que passa por um entendimento da relação entre corpo e pátria. Ou, por outras palavras, entre o que é orgânico e o que é racional, entre o que é mole e o que é duro, entre o que é dúctil e o que não pode ser transformado. Este mapa de relações que vai sendo criado, ele vai se adensando permanentemente ao longo do livro a partir de uma teoria das ligações, ou uma teoria das conexões. E esta teoria das ligações ou das conexões, ela é possível ser produzida, essa teoria selvagem das ligações, a partir de uma teoria do desejo. De uma teoria do desejo que nunca se rebate, o desejo forte, que é aquele que nunca se rebate sobre um objeto, mas sobre a sua própria continuidade. No campo da arte contemporânea, há um autor que inventou uma figura, que é uma figura que corporaliza esta ideia de um corpo que deseja, sem nunca se rebater sobre um objeto, mas sobre a própria possibilidade do desejo, que foi Marcel Duchamp, com a ideia de máquina celibatária. A máquina celibatária de Marcel Duchamp é esse entendimento da condição humana como uma condição na qual o desejo é permanentemente celibatário. Isto é, ele nunca encontra o seu objeto, ou ele só tem sentido porque ele é um desejo de desejo. E esta é uma zona central do livro, este fantasma do champiano, que se vem a cruzar com uma referência permanente a Deleuze, nesta altura do texto, que é uma forma mediada de uma referência a Spinoza, ou a ideia do Conatus, em Spinoza. E esta referência do champiana volta a colocar um problema que eu acho que está permanentemente presente no livro como um fantasma, que é a teoria sobre a modernidade e sobre a relação entre corpo, espaço, indivíduo, coletivo, que insistentemente permeia o livro. Sabendo que na forma como esta questão é articulada, as dicotomias clássicas do pensamento vão caindo umas atrás das outras. E, portanto, o que o livro nos propõe é uma espécie de perda permanente de um pensamento dicotómico por um pensamento relacional, cada vez com mais entradas, em que nós começamos a perceber que há entradas passadas no livro que se vão negando a si mesmas, se vão sobrepondo, se vão contraditando e, portanto, vão possibilitando formas de leitura que se vai encontrando ainda uma maior complexidade pelo plano das imagens dos espacialistas. Ora, este plano das imagens dos espacialistas é uma outra narrativa que o livro tem. É uma narrativa em imagens, a partir dos tópicos do trabalho que vai sendo desenvolvido por este coletivo de artistas arquitetos. E o nome espacialistas é já um nome curioso. Os espacialistas tiraram o nome, ou retiraram o nome, de um grupo de artistas ativos na Argentina na década de 40, o grupo espacialista, precisamente, ao qual esteve ligado Lúcio Fontana, na sua passagem pela Argentina, de onde ele regressou em 1947, e este núcleo de artistas que trabalhavam questões espaciais, que tentavam passar da bidimensionalidade do plano para o espaço real, constituem, em boa parte, no universo artístico, este grupo de espacialistas e do grupo de artistas latino-americanos deste período, uma espécie de elo perdido na ligação entre, digamos, o modernismo
e alguma coisa que se sucedeu com esse nome, hoje já obsceno, de pós-moderno. E o trabalho que os espacialistas desenvolvem é um trabalho muito interessante, porque ele parte de um primado, que é um primado que é expresso por Lefebvre na sua teoria da espacialidade, e que é de que o espaço não é um contentor. O espaço não é o sítio onde está um corpo, o espaço é uma produção do corpo. Nós segregamos espaço. E todo o trabalho dos espacialistas é um trabalho sobre a maneira como o corpo segrega espaço. Segrega espaço individualmente, segrega espaço coletivamente, segrega espaço simbólico, e é a partir da compreensão destes mecanismos de produção de espaço que estas interrogações sobre qual é a relação entre o indivíduo e o coletivo, qual é a relação entre mim e o outro, qual é a relação entre o mecânico e o orgânico, são respondidas na prática das ações que os espacialistas vão desenvolver. Estas ações que eles desenvolvem são sistematicamente fotografadas. E são fotografadas com um propósito, que é um propósito não só de documentação das ações, mas de construir um nível discursivo que é o das imagens que eles produzem. Portanto, nós temos um nível que é o das ações que eles desenvolvem, temos um outro nível que é o das imagens que eles produzem, imagens que permanentemente lidam com problemas de escala e com problemas contraditórios, com pequenos artifícios mecânicos de produção de relações paradoxais de escala entre o pormenor e o global, entre o fragmento e a totalidade, entre a escala do indivíduo e a escala da cidade, entre o que é microscópico e o que é macroscópico. E, portanto, nós temos o plano do texto, que nos vai criando um guião sobre essas relações múltiplas e fragmentares do corpo com o mundo. Temos um outro nível, que é o nível das imagens, que nos vão dando conta de um processo longo de investigação que os espacialistas desenvolvem. E temos um outro plano, que é o plano dos textos que o Gonçalo M. Tavares escreveu à guisa de legendas dessas imagens dos espacialistas que acompanham o texto. Esse é um terceiro texto. Podíamos dizer que há um quarto texto ainda, que é o das notas de rodapé, e podíamos dizer que há um quinto texto, que são as formas de cruzamento entre todas estas instâncias, que nos dão situações que são, como dizia o António Guerreiro, como que pranchas que nós quase poderíamos alterar a sua ordem. Mas não podemos, a menos que recortemos o livro. E como nós não recortamos o livro, aquilo que nós fazemos é estabelecer uma determinada cinética da sua ação. Da ação que nós temos de leitura sobre ele. E, portanto, é um livro que nós podemos ler de trás para diante, podemos ler a meio, podemos utilizar, para utilizar uma terminologia cinematográfica, podemos fazer a nossa própria edição do processo de leitura deste livro. Eu gostava só, para terminar, e porque já estou há tempo demasiado a falar, há toda uma multiplicidade de teorias sobre a espacialidade que são resultado destes cruzamentos múltiplos, muitas vezes sobre aquele processo paradoxal psicológico do double bind, outras vezes utilizando processos que são processos de jogo, não é? Em que o jogo é muito importante dentro da lógica de construção deste livro. E há um tópico que está permanentemente a vir ao de cima, que é a questão do desequilíbrio. Da perda de equilíbrio e do desvio que essa perda de equilíbrio traz em relação à compreensão do mundo, que nos é sempre metaforizada sob a forma da figura geométrica. Aliás, é um dispositivo que os espacialistas usam de uma maneira assídua e permanente no seu trabalho. No fim de todo este processo, no fim do livro, há uma síntese. E essa síntese é apaixonante. Essa síntese é muito interessante porque é o único sítio do livro que tem um único ensaio fotográfico sobre um processo do princípio até ao fim. E esse processo é um processo didático em relação à metodologia de articulação do livro.
Ele faz referência, de facto são fotografias, da manipulação de um conjunto de figuras geométricas de grande escala, pelos especialistas. As figuras são círculos, creio que em madeira, e que são manipulados de várias maneiras. Há uma referência, para quem se interessar muito por essas questões, há uma referência subjacente que eu lhe encontrei, que é a uma série de ações de Robert Morris, de 1962 e 63, exatamente a partir da manipulação de peças. Aliás, um trabalho que ele desenvolvia na altura, em colaboração com a Judson Dance Theatre, e toda uma narrativa sobre as possibilidades de manipulação dos desequilíbrios de um círculo que gira até terminar o processo com o círculo pousado no chão. E, portanto, é a zona na qual a metáfora e a possível narrativa nos é dada como um descanso final. Tem aí um guião, podem segui-lo, e ele acaba com uma posição que é relativamente estável, que é no chão. É um engano, porque quando chegamos ao fim, a única possibilidade que nós temos é voltar ao princípio. E, portanto, a instabilidade continuará lá, eu creio, como continua em nós nas vezes sucessivas em que vamos voltar a este volume do Gonçalo.